Ele chutou a esposa, grávida de 7 meses, com tanta violência que o corpo dela atingiu o chão do hospital. Esse impacto acendeu uma guerra que ninguém pôde mais deter. As câmeras capturaram tudo. O grito dela, a raiva dele, o momento em que as fotos do ultrassom se espalharam como pedaços quebrados da vida dela. Ele achou que o poder o protegeria. Achou que o dinheiro apagaria a verdade. Mas se esqueceu de uma coisa. O irmão dela é um delegado que caça monstros. E ele o estava caçando naquela noite. O que se seguiu foi puro caos, medo cru e justiça com dentes. O corredor da ala ortopédica do Hospital Santa Luzia, em São Paulo, brilhava com uma luz branca e dura que sempre parecia intensa demais para a noite. O ar cheirava levemente a desinfetante e o piso de vinil, liso e polido, refletia tudo como um espelho e fazia o mundo parecer desconfortavelmente exposto. Mariana estava sentada em silêncio na cadeira de rodas, com a barriga grande e pesada de 7 meses de gravidez. Uma manta fina cobria suas pernas. Seus dedos seguravam com força a pasta de ultrassons, que repousava em seu colo. Cada respiração era cuidadosa, protetora e quase temerosa, como se qualquer movimento repentino pudesse alterar a frágil paz dentro de seu corpo. Rafael caminhava atrás dela com passos rígidos e cheios de raiva. O eco de seus sapatos contra o chão avançava no ritmo de seu temperamento. Tinha 33 anos. Era um empresário de sucesso, bem-sucedido, e por fora parecia ter tudo sob controle. Mas a tensão de sua mandíbula e a forma como apertava os cabos da cadeira revelavam algo mais sombrio. Naquela noite, ele não era o CEO calmo que o mundo admirava. Naquela noite, era uma tempestade procurando onde cair. Mariana sentiu um puxão nas costas e se moveu levemente. Sua voz saiu suave e trêmula. Rafael, pode ir um pouco mais devagar? Estou sentindo cólicas. A cadeira de rodas deu um solavanco quando Rafael parou de repente. O corpo de Mariana inclinou-se para a frente e sua barriga contraiu em resposta. Ela soltou um suspiro rápido e o encarou com os olhos arregalados, cheios de súplica. Por favor, não estou tentando te irritar. Só preciso que seja mais gentil. Rafael se inclinou sobre o ombro dela. Ela sentiu seu hálito na pele. Sua voz saiu baixa e ameaçadora, cada palavra empurrada entre dentes cerrados. Estou cansado do seu drama. Você reclama de tudo. De cada consulta, de cada enfermeira, de cada passo. Chega. Mariana colocou uma mão sobre a barriga. O bebê se moveu sob sua palma. Um lembrete de que não estava sozinha, embora se sentisse mais isolada do que nunca. Ela tentou falar novamente, com a voz embargada. Eu não estou reclamando, dói. Eu só preciso que você me escute. Sua súplica foi uma faísca em um campo seco. Rafael endireitou-se de imediato. Seu rosto se contorceu. Suas narinas se abriram. A raiva acumulada finalmente encontrou um alvo. Ele se moveu para ficar na frente da cadeira de rodas, bloqueando sua visão do corredor. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, ardiam agora com fúria. A cada passo que dava, a estrutura metálica da cadeira parecia vibrar sob Mariana. Seu coração batia forte contra as costelas, como um sinal de alerta. Ela tentou recuar, embora não pudesse se mover. Toda vez que viemos aqui, você me envergonha, disse ele em tom mais alto. Sua voz ecoou nas paredes. Você age como se fosse inútil. Faz todos olharem para nós. Estou farto. Mariana abriu a boca, mas nada saiu exceto um pequeno suspiro assustado. Seu pulso acelerou. O suor começou a se formar em suas têmporas. Rafael, por favor, alguém vai nos ouvir. Ele deu outro passo. Ela ficou imóvel. E então aconteceu, sem uma palavra.
sem um segundo de hesitação, sem um rastro de humanidade em sua expressão. Rafael levantou a perna direita e a lançou com força brutal contra a cadeira de rodas. O som de seu sapato atingindo o metal estourou no corredor como um tiro. Mariana sentiu tudo de uma vez. O movimento violento da cadeira, o giro desagradável quando uma das rodas se levantou do chão, a súbita sensação de vazio antes da queda inevitável. Suas mãos se levantaram, procurando algo para se agarrar, mas não havia nada. A pasta com os ultrassons escapou de seus dedos, e as imagens se dispersaram como asas quebradas. Então, seu corpo colidiu com o chão. O ombro esquerdo atingiu primeiro, e uma dor ardente percorreu sua coluna. Seu cotovelo raspou contra os azulejos. Ela gritou, um som quebrado pelo terror. O impacto tirou o ar de seus pulmões. A manta voou para o lado, mas o pior momento veio um segundo depois, quando sua barriga tocou o chão. Um tremor de medo puro a atravessou. Seu bebê, um instinto profundo a consumiu. Ela se encolheu ao redor do abdômen, enquanto uma cólica afiada o contraía. As lágrimas escorriam pelo seu rosto antes que ela sequer estivesse consciente de que chorava. A cadeira caiu de lado. Uma das rodas girou inutilmente, cada vez mais lenta até parar. O corredor ecoou com a vibração do metal contra o chão. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Depois, começaram os gritos. Uma enfermeira que tinha visto tudo correu em direção a eles. "Meu Deus! Senhora, não se mova! Fique quieta!" Outra voz gritou atrás dela. "Chamem a triagem obstétrica. 7 meses de gravidez. Possível trauma abdominal." Mariana soluçou, abraçando a barriga. "Dói. Minhas costas. Meu estômago. Acho que o bebê se mexeu. Me ajudem, por favor." Sua voz tremia tanto que as palavras quase não saíram. A enfermeira se ajoelhou ao lado dela e segurou seu braço com gentileza firme. "Estou aqui. Olhe para mim. Tente respirar. Vamos colocar você e seu bebê em segurança." Atrás delas, Rafael levantou as mãos como se fosse a vítima. "Ela caiu. Eu juro." Ela se inclinou errado. Eu tentei segurá-la. Os olhos de Mariana se arregalaram em descrença. Ela tentou falar, mas só conseguiu soluçar. A enfermeira lançou a ele um olhar gelado. "Senhor, não se aproxime." Um guarda de segurança chegou correndo. "Nós já vimos o vídeo. Afaste-se agora mesmo." A luz vermelha da câmera piscava sem pausa, observando tudo. 2 enfermeiras mais chegaram com uma maca. Trabalharam rápido e com cuidado, colocando mantas de apoio sob o corpo de Mariana e levantando-a em uníssono. Cada movimento a fazia ofegar de dor. O bebê deu um pequeno chute sob sua mão, um consolo mínimo diante do medo que a envolvia. "Monitorem os sinais vitais dela na sala de trauma", ordenou uma enfermeira. "Precisamos de monitoramento fetal imediato." Enquanto a empurravam pelo corredor, as luzes fluorescentes se alongavam sobre ela como linhas brancas. A voz de Rafael seguiu atrás, cheia de desespero e raiva. "Ela está exagerando. Sempre exagera. Vocês estão reagindo exageradamente." Ninguém lhe respondeu. Mariana olhou o teto enquanto as lágrimas molhavam seu cabelo. A dor percorria seu corpo em ondas ardentes. Sua respiração era superficial. Ela se sentia pequena e frágil. Mas um pensamento atravessou a névoa do medo. Desta vez, ele não poderá ocultar o que fez. Ao virar a esquina, ela vislumbrou a cadeira de rodas caída no chão. O metal estava torto, e as imagens do ultrassom, espalhadas por toda parte, pareciam fragmentos quebrados de sua vida. E no topo de tudo, a luz da câmera continuava a piscar, silenciosa, fria, incansável, gravando a verdade que finalmente o destruiria. 30 minutos antes de o corpo de Mariana atingir o chão do hospital, o mundo ao seu redor
parecia estranhamente tranquilo. A ala ortopédica se sentia pacífica naquele momento, como se ninguém pudesse imaginar a violência que estava a apenas minutos de estourar. As luzes do teto brilhavam com um tom amarelo suave que banhava a sala de espera e fazia as cadeiras e o piso polido parecerem mais quentes do que realmente eram. Uma televisão montada na parede exibia notícias sem som, com legendas que avançavam preguiçosamente abaixo dos apresentadores sorridentes, que não tinham ideia do que estava por ocorrer a poucos passos da tela. Mariana estava sentada na cadeira de rodas que a enfermeira havia lhe dado, depois que sua pressão arterial subiu durante o exame de admissão. No início, não quis usar a cadeira, mas a batida surda em sua cabeça e a opressão no peito a convenceram de que era mais seguro. Suas mãos repousavam no colo, com os dedos roçando suavemente a borda da pasta de ultrassons. Ela olhava a folha superior, uma imagem embaçada da pequena vida dentro dela. 7 meses, tão perto, tão frágil. Todo o seu mundo cabia naqueles padrões em escala de cinza. Rafael estava a poucos passos, com os braços cruzados e a mandíbula tensa de irritação. Parecia um homem obrigado a esperar algo muito abaixo de sua importância. Seu paletó estava impecável. Seu relógio brilhava sob a luz a cada vez que ele movia a mão. A cada poucos segundos, ele batia o pé no chão, um ritmo inquieto que fazia Mariana se encolher levemente. Ela podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Era um aviso silencioso que ela conhecia muito bem. Uma enfermeira se aproximou com uma pasta. Senhora Reis, precisamos de mais uma revisão de seus sinais vitais. Sua pressão estava um pouco elevada. Ela sorriu com amabilidade, daquele modo que as enfermeiras tentam aliviar a preocupação. Mariana assentiu. Está bem. Tentou sorrir de volta, mas seus lábios mal se moveram. Antes que a enfermeira pudesse se aproximar, Rafael surgiu ao seu lado e colocou uma mão no cabo da cadeira. Os sinais vitais dela já foram verificados, disse ele. Seu tom era cortante, embora educado o suficiente para soar crível. Ela não precisa de procedimentos desnecessários. Está cansada. A enfermeira piscou, surpresa. Senhor, isso é rotina para mães no 3º trimestre. É para a segurança dela. Eu disse que está bem. Sua voz se arrefeceu de um modo que fez a enfermeira recuar um pouco. Se houvesse algum problema com a pressão dela, já teriam nos avisado. O estômago de Mariana se apertou. Ela deu à enfermeira um olhar de desculpas. Não me incomoda. Está tudo bem. A mão de Rafael apertou o cabo da cadeira. Mariana sentiu a pressão através do metal. Estamos esperando o médico. Nada mais. A enfermeira hesitou, mas acabou assentindo. Vou avisar que preferem esperar. Ela se afastou, olhando mais uma vez por cima do ombro, como se não tivesse certeza se deveria intervir novamente. Quando ela se foi, Mariana sussurrou. Por que você fez isso? Eles só estão tentando ajudar. Rafael se inclinou para a frente e baixou a voz. A calma naquele sussurro a assustou mais do que se ele tivesse gritado. Porque eu decido o que acontece. Eu sei o que é necessário. Você não. Mariana engoliu em seco. Mas sou eu quem sente os sintomas. Você exagera, respondeu ele em voz baixa. Sempre exagera. As pessoas já olham para você como se fosse frágil. Não contribua para isso. A garganta de Mariana se fechou. Ela desviou o olhar. Queria discutir, mas podia sentir a raiva dele crescendo centímetro por centímetro. Ela havia vivido com aquela maré crescente por meses. Naquela noite, ela a sentia mais forte. Seu telefone vibrou dentro da bolsa. Mariana se inclinou para pegá-lo, mas Rafael foi mais rápido. Ele pegou a bolsa ao lado da cadeira e a segurou em uma mão. Você não precisa de distrações agora. Abriu o zíper e tirou o telefone com uma naturalidade que a gelou por dentro.
Você fica alterada quando vê mensagens de sua mãe. Estou te protegendo do estresse. Me dá. Sua voz saiu mais suave do que ela queria. Ele apagou a tela e guardou o telefone no bolso. Depois da consulta, a respiração de Mariana parou por um instante. Rafael, eu preciso dizer que estou bem. Ela se preocupa. Ela se preocupa porque você faz com que ela se preocupe. Ele se colocou na frente dela, bloqueando sua visão do corredor. Pare de agir como se tudo fosse uma emergência. Se você relaxasse mais, esta gravidez não seria tão dramática. Os dedos de Mariana se agarraram aos apoios de braço da cadeira. Eu não sou dramática. Estou grávida. Às vezes dói. Rafael soltou uma risada breve e desdenhosa. Você se senta nessa cadeira como se estivesse morrendo. Dá vergonha. A você e a mim. As palavras a atingiram como um tapa. Ela baixou o olhar, sentindo a vergonha subir, embora soubesse que não tinha feito nada de errado. Seu bebê se moveu dentro dela. Um bater suave que lhe deu um instante de calma. Uma mãe sentada perto os observava. Seu pequeno puxava sua manga pedindo um adesivo, alheio à tensão. Os olhos da mulher pararam por um instante na mandíbula tensa de Rafael antes de desviar o olhar. Ela tinha ouvido. Tinha entendido que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Mariana se sentiu exposta, impotente, como se estivesse em um palco com um refletor apontando diretamente para sua dor. Rafael suspirou com frustração. Vou falar com o médico. Fique aqui e não faça uma cena. Ele estava prestes a sair, mas voltou bruscamente e moveu a cadeira de rodas alguns centímetros para a direita, como se fosse um objeto mal colocado. O movimento repentino lhe causou uma dor aguda nas costelas. Ela gemeu. Rafael, por favor, dói. Ele revirou os olhos. Tudo te dói. Se respirar doesse, você também reclamaria disso. Os olhos de Mariana arderam. Ela piscou com força para não chorar. Chorar só pioraria as coisas. Ela se fixou em um pôster emoldurado na parede que mostrava uma mãe sorridente segurando um recém-nascido. Abaixo havia uma frase. Um parto seguro começa com compaixão. A ironia se cravou nela como uma faca. Outra enfermeira se aproximou com cautela. Senhora, sentiu o bebê se mover recentemente? Alguma dor ou tontura? Mariana abriu a boca, mas Rafael interrompeu novamente. Está tudo bem. Parem de tratá-la como se fosse uma paciente frágil. Ela só precisa descansar. A enfermeira franziu a testa. Senhor, com todo o respeito, preciso ouvir dela. Rafael deu um passo à frente de um modo que fez o rosto da enfermeira se tensionar. Ela disse que está bem. Mariana sussurrou, quase sem voz. Rafael, chega! A enfermeira olhou fixamente para Mariana, com preocupação sincera. Senhora, se algo parecer estranho, mesmo que mínimo, me diga. É importante. Mariana pressionou a mão contra a barriga, onde uma cólica leve pulsava. Queria dizer que havia ficado tonta antes. Queria dizer que estava se sentindo mal. Queria dizer que estava assustada. Mas a presença de Rafael atrás dela era esmagadora. Ela assentiu debilmente. Obrigada. Se algo acontecer, eu aviso. A enfermeira permaneceu por mais alguns segundos, claramente duvidosa, e finalmente se afastou. Por um momento, o mundo voltou a ficar em silêncio. Mariana ouviu sua própria respiração, superficial e instável. Ouviu os bips distantes de outras alas e o rolar abafado de um carrinho médico. Tudo parecia frágil, como se estivesse sentada sobre um cristal prestes a quebrar. Rafael continuava de pé na frente dela, observando-a com um olhar que já não era raiva, mas decepção. Você torna tudo mais difícil do que deveria ser. Mariana fechou os olhos, e no mais profundo de seu coração, uma verdade terrível se assentou.
Se este homem podia se enfurecer por um simples pedido, o que aconteceria quando a pressão fosse ainda maior? 30 minutos depois, ela teria a resposta. Ela viria na forma de um chute brutal. E o chão frio do hospital. A sala de espera ficou mais silenciosa à medida que o relógio avançava. O suave zumbido dos dutos de ar preenchia os espaços entre passos distantes. Mariana estava sentada na cadeira de rodas, tentando controlar sua respiração. Ela sentiu uma leve pressão de outra cólica puxando suavemente a parte inferior de seu abdômen. Era leve, mais incômodo do que doloroso, mas a deixava inquieta. Ela colocou a palma da mão sobre a curva de sua barriga e tentou se concentrar nas batidas que havia ouvido antes no monitor. O ritmo firme que a havia tranquilizado no andar de cima. Isso a confortava, mesmo enquanto o mundo ao seu redor se apertava como um parafuso. Rafael voltou depois de falar na recepção. Embora Mariana duvidasse que ele tivesse perguntado algo útil, seus passos eram mais rápidos agora, impulsionados pela irritação e não pela preocupação. Quando parou ao lado dela, não procurou contato visual. Simplesmente colocou ambas as mãos nos cabos da cadeira, como se reivindicasse posse dela e do assento ao mesmo tempo. Disseram que o médico virá quando puder, murmurou ele. O que significa que esperamos. De novo. Seus dedos tamborilavam contra o metal, cada batida aguda o suficiente para quebrar a calma que Mariana tentava desesperadamente manter. Ela assentiu em silêncio. É uma noite movimentada. É sempre uma noite movimentada, soltou Rafael com dureza. As pessoas vêm por qualquer inconveniente mínimo. Metade desses pacientes parece poder andar perfeitamente. Enquanto isso, nós ficamos sentados aqui perdendo tempo. O estômago de Mariana se apertou novamente, mas desta vez por ansiedade. Rafael, por favor, não fale assim. Todos aqui precisam de ajuda, por alguma razão. Ele bufou. Claro que sim. E você, é claro, precisa de mais atenção do que ninguém. Olhe para você. Ele apontou para a cadeira com um gesto exagerado. 7 meses de gravidez, e agindo como se não pudesse se levantar. A maioria das mulheres andaria. A maioria levaria uma gravidez com um pouco de dignidade. E um calor ardente subiu ao rosto de Mariana, uma mistura de humilhação e incredulidade. Ela abriu a boca para se defender, mas um casal de idosos sentado perto já havia virado a cabeça para olhar. A mulher levantou levemente as sobrancelhas. O homem inclinou-se para a frente, observando entre os dois, percebendo a tensão, mas sem saber se devia intervir. Mariana baixou o olhar, desejando desaparecer. Eu não pedi a cadeira. A enfermeira disse que era mais seguro até minha pressão baixar. Rafael soltou uma gargalhada sem rastro de humor. Claro, porque uma pequena dor de cabeça e seu dramaticismo automaticamente transformam você em alguém que precisa ser empurrada como se fosse uma criança frágil. Um suave arquejo foi ouvido do outro lado da sala. Mariana não se atreveu a levantar a vista. Suas bochechas ardiam ainda mais. Ela apertou os dedos contra a manta sobre suas pernas, sentindo o tecido enrugar sob suas unhas. Uma jovem recepcionista se aproximou com cautela, segurando uma pequena prancheta. Senhor e senhora Reis, o médico estará com vocês em breve. Enquanto isso, eu poderia fazer algumas perguntas rápidas para atualizar o prontuário. Mariana levantou a cabeça e sorriu educadamente. Claro, mas a mão de Rafael se tensionou novamente sobre a cadeira. É necessário? Já respondemos a perguntas, 2 vezes. A recepcionista piscou surpresa. É procedimento padrão quando um paciente apresenta pressão elevada ou tonturas. Levará apenas um momento. Mariana assentiu rapidamente para tranquilizá-la. Está tudo bem. A recepcionista sorriu e abriu a prancheta. Senhora Reis, sentiu alguma dor forte, sangramento vaginal
ou diminuição no movimento do bebê esta noite? Mariana hesitou. Queria dizer tudo o que sentia. A tontura, as tensões, o formigamento inquieto em seus dedos. Mas a presença de Rafael atrás dela era como uma parede que lhe oprimia as costas. Tive um pouco de tontura antes, disse afinal. E alguma tensão, mas acho que estou bem. Rafael bufou novamente com força. Ela está exagerando. Fica nervosa antes das consultas. A recepcionista manteve sua expressão neutra, embora seus olhos se movessem uma fração em direção a Rafael, revelando mais do que ela dizia. Obrigada. E Sr. Reyes, se possível, preferimos as respostas diretamente da paciente. Rafael deu um passo à frente. Eu conheço minha esposa. Ela se altera por desconfortos normais da gravidez. Ela não precisa de mais testes. Mariana sentiu uma pontada no peito. Olhou para suas mãos enquanto a recepcionista assentia amavelmente. Vou anotar seus sintomas, Sra. Reis. Se o médico considerar necessário, ele fará testes adicionais. Quando a recepcionista se afastou, Rafael se inclinou para ela e sussurrou perto de seu ouvido. Pare de agir como se algo estivesse errado com você. Suas palavras lhe atravessaram a pele como vidro. Mariana não respondeu. Manteve o rosto imóvel, mas sua mente estava acelerada. Sentiu novamente aquela tontura leve, mas a escondeu, mudando suavemente de postura. Não queria dar a ele outra desculpa para envergonhá-la na frente de estranhos. Minutos depois, uma enfermeira que carregava uma bandeja de suprimentos passou por eles e olhou para a barriga de Mariana. Querida, o bebê se mexeu esta noite? Mariana assentiu lentamente. Sim, algum movimento. Não tanto quanto de costume, mas algum. A enfermeira lhe deu um sorriso caloroso. Se isso mudar, avise-nos imediatamente. A redução de movimento pode ser normal em dias estressantes, mas sempre queremos verificar. Mariana soltou o ar, aliviada pelo tom gentil. Obrigada. Eu agradeço muito. Rafael lançou à enfermeira um olhar impaciente. Estamos esperando o médico. Por favor, pare de se aproximar. O sorriso da enfermeira desapareceu. Ela olhou para Mariana, não para ele. Me avise se precisar de algo. Mariana assentiu novamente. Sentiu um nó se formando na garganta. Olhou a enfermeira se afastar e desejou com desespero poder chamá-la de volta. A sala de espera ficou mais movimentada. Um adolescente entrou mancando e segurando o tornozelo. Uma mulher grávida de gêmeos se deixou cair em um assento em frente a Mariana. Um zelador limpava um derramamento perto das máquinas de venda automática. Cenas cotidianas de uma noite de hospital. E, no entanto, para Mariana, cada minuto parecia mais pesado do que o anterior. Rafael voltou a se colocar na frente da cadeira. Pegou a pasta de ultrassons e a abriu sem pedir permissão. Você imprimiu todas estas. Para quê? O que vai fazer com elas? Emoldurá-las? Mostrá-las a todo mundo? Mariana engoliu em seco. Elas me fazem sentir conectada ao bebê. Você não precisa de conexão. Você precisa de disciplina. Precisa parar de agir como se estivesse sobrecarregada. A gravidez não é desculpa para perder o controle. Escute o último. Uma mulher sentada a poucas cadeiras deixou cair sua revista e olhou para os dois por um instante. Primeiro para Rafael, depois para Mariana. Suas sobrancelhas se juntaram em uma expressão meio pena, meio incredulidade. Você está bem, querida? Perguntou com suavidade. O coração de Mariana afundou. Queria responder. Queria dizer que não. Queria gritar por ajuda. Mas a sombra de Rafael era tão grande que sua voz ficou presa em seu peito. Forçou um sorriso. Estou bem. A mulher hesitou, claramente sem acreditar, mas não insistiu. Rafael murmurou então, alto o suficiente para que todos ouvissem. Está bem.
Ela adora chamar a atenção. Uma onda de desconforto percorreu a sala. Várias pessoas se moveram em seus assentos. Algumas desviaram o olhar. Outras observaram abertamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas temendo intervir. A humilhação se espalhou pelo corpo de Mariana como água gelada. Seu bebê se moveu novamente, um pequeno toque sob suas costelas. Ela colocou a palma da mão sobre a barriga e uma tontura a envolveu. Tudo girou, como se estivesse caindo. Uma respiração curta, um piscar de olhos. Ela tentou se estabilizar, mas Rafael não notou. Estava muito ocupado andando de um lado para o outro, resmungando sobre a espera, reclamando que Mariana tornava tudo mais difícil. Ele não tinha ideia de que a tempestade que estava criando logo os arrastaria a ambos. Na próxima meia hora, sua raiva atingiria um ponto violento e Mariana terminaria no chão. A luz vermelha de gravação na câmera do teto piscava de maneira constante. Era um pequeno pulso de advertência que ninguém notou até que fosse tarde demais. De seu canto elevado, a câmera de segurança capturava tudo com um olho frio e sem piscar. Não havia som nas imagens, apenas figuras nítidas, bordas duras e a verdade se desenrolando em tempo real. O corredor parecia estéril e brilhante. O piso polido refletia as luzes do teto em longas faixas brancas. Era o tipo de lugar projetado para se sentir seguro, mas a câmera estava prestes a registrar algo que não pertencia a um hospital. Rafael apareceu primeiro no campo de visão. Sua postura estava tensa, os ombros elevados e as costas rígidas. A câmera captou o tique em sua mandíbula, a raiva tensionando cada músculo de seu rosto. Ele se movia com uma rapidez que revelava que seu temperamento já havia cruzado um limite interno. Atrás dele, Mariana estava sentada sozinha na cadeira de rodas, sem saber que em poucos segundos seu mundo desabaria sob ela. O ângulo da câmera mostrava seus pequenos movimentos, como ela ajeitava a manta sobre as pernas, como colocava suavemente a mão sobre o abdômen. Sua postura levemente curvada que revelava desconforto, exaustão e um medo que ainda não havia dito em voz alta. Sua barriga se elevava sob a roupa, redonda e claramente carregando a vida frágil dentro dela. Parecia vulnerável. Demasiado vulnerável. Então, Rafael se virou para ela. A câmera registrou o instante exato em que Mariana levantou o olhar. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios se separaram ligeiramente, talvez dizendo algo suave, algo suplicante. A expressão dela dizia mais do que qualquer palavra. Rafael se aproximou, colocando-se entre ela e o resto do corredor. Sua figura diminuía a cadeira. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Seu peito subia e descia com respirações rápidas e superficiais. Por 2 segundos, ele permaneceu imóvel, olhando-a de cima. A câmera captou a tensão em seus ombros, como se a energia dentro dele estivesse se enrolando, buscando um ponto de explosão. E então ocorreu. Com um movimento violento, Rafael levantou a perna direita. O gesto foi rápido, decisivo e carregado de fúria crua. A câmera captou o arco de seu pé enquanto ele se lançava em direção à cadeira de rodas. Sua canela atingiu o metal com uma força brutal. O impacto era visível mesmo sem som. A cadeira se elevou de um lado, girou bruscamente, inclinou-se e começou a cair. Mariana não teve nenhuma chance de reagir. Suas mãos dispararam em uma tentativa desesperada de se equilibrar, mas a gravidade a arrastou para a frente sem piedade. Seu corpo se inclinou para a esquerda. A câmera captou seu rosto se deformando pela surpresa. Sua boca aberta em um grito silencioso, seus olhos arregalados pelo terror. A cadeira se inclinou por completo. As rodas se levantaram do chão
e a estrutura girou no ar como um membro fraturado. Depois, ela caiu no chão. O primeiro ponto de impacto foi seu ombro. Ainda sem som, a câmera quase mostrava a força do golpe. Seu braço deslizou pelo azulejo. Seu joelho dobrou de forma estranha. Seu peito se tensionou como se tivesse perdido o fôlego. E então, sua barriga atingiu o chão. Foi um impacto mais suave do que o resto de seu corpo, mas tinha um peso infinitamente mais doloroso. A câmera mostrou como seu corpo se encolheu instintivamente ao redor de seu abdômen, com ambos os braços dobrando-se para a frente, como se pudesse proteger seu filho do ataque. A pasta com os ultrassons saiu voando de seu colo. A câmera registrou as folhas se elevando em uma nuvem branca. Flutuavam caoticamente, girando como folhas presas em um vento repentino. Algumas caíram perto de sua cabeça. Outras deslizaram pelo chão atrás dela. Uma imagem, mostrando uma pequena figura enrolada dentro de um oval escuro, caiu bem ao lado de sua mão estendida. A cadeira de rodas desabou de lado. Suas rodas continuaram girando. A câmera captou a rotação lenta do pneu, girando e girando, como se repetisse a violência em sua própria linguagem mecânica. Mariana se contorcia no chão. Seu rosto estava contraído de dor. Seus lábios se abriram formando o que devia ser um grito ou uma súplica. Sua mão tremia enquanto se movia em direção à sua barriga. Seus dedos pressionaram com força a curva de sua barriga, procurando um movimento, um sinal de que seu bebê ainda estava seguro. Rafael não se moveu para ajudá-la. Ficou parado, com as mãos meio levantadas. Sua expressão mudou de raiva para algo muito mais sombrio. A câmera captou o leve levantamento de seu queixo, o brilho de pânico em seus olhos ao perceber o que havia feito e o que a câmera estava gravando acima dele. Por um instante, a gravação o mostrou olhando diretamente para a câmera. Apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente para revelar medo. Não medo pelo que havia feito à esposa, mas pelo que aquele vídeo significaria para ele. Uma enfermeira entrou no quadro correndo, seu uniforme azul sendo um borrão. Ajoelhou-se ao lado de Mariana com um movimento urgente. Seu rosto mostrava alarme. Suas mãos se moviam rápido. Outra enfermeira apareceu do outro lado do corredor, fazendo sinais agitados enquanto pedia ajuda. A câmera captou seus gestos, embora não captasse suas vozes. Um guarda de segurança chegou depois, colocando-se entre Rafael e Mariana. Estendeu o braço com um gesto firme e autoritário, forçando Rafael a recuar. Rafael tropeçou levemente, abrindo a boca como se quisesse protestar, mas o guarda não cedeu nem 1 milímetro. As enfermeiras levantaram os ombros de Mariana, estabilizando-a enquanto ela se encolhia ainda mais ao redor de sua barriga. Verificaram sua respiração, seu pulso, o movimento de suas mãos. Uma delas recolheu os ultrassons do chão, tentando ordená-los com dedos trêmulos. A câmera mostrava tudo com uma clareza fria, sem emoções, sem misericórdia, apenas a verdade objetiva. Mariana levantou a vista para o teto por um momento. Seu rosto estava encharcado de lágrimas. E naquele instante, seus olhos pareceram se encontrar com a lente da câmera, como se soubesse que era o único testemunho que não podia ser intimidado, manipulado, nem silenciado. A luz vermelha voltou a piscar. A verdade havia sido gravada. A violência era inegável e as consequências para Rafael já haviam começado. O corredor explodiu em caos no instante em que Mariana atingiu o chão. O hospital, que havia parecido tão tranquilo minutos antes, agora palpitava com uma energia frenética. As enfermeiras corriam de todas as direções. Os carrinhos colidiam entre si. Os rádios estalavam. O ritmo suave de uma noite normal foi substituído por ordens rápidas e passos apressados.
e no meio de tudo, a luz vermelha da câmera do teto piscava sem parar, gravando cada segundo do que estava ocorrendo. Mariana estava encolhida de lado, com um braço enrolado protetoramente ao redor de sua barriga. Respirava em rajadas curtas e desesperadas. A dor se espalhava por seu corpo em ondas afiadas e imprevisíveis. Ela se sentia tonta, fraca e quase incapaz de formar palavras. Seus dedos tremiam enquanto os pressionava contra o chão, tentando se estabilizar. Sentiu seu bebê se mover uma vez. Um bater fraco que lhe deu um instante de alívio, mas depois nada por vários segundos que pareceram eternos. Uma enfermeira com uniforme azul caiu de joelhos ao lado dela. Senhora, fique comigo, não tente se levantar. Respire, olhe para mim. Seu tom era urgente, mas firme, a voz de alguém que havia vivido emergência após emergência, mas que ainda sentia o peso de cada uma. Os lábios de Mariana se separaram. Sua voz saiu como um sussurro áspero. Dói. Meu estômago. Meu bebê. Meu Deus. 2 enfermeiras mais chegaram. Uma com um equipamento médico e a outra empurrando um monitor portátil. Trabalharam juntas sem dizer nada, colocando mãos suaves em seus ombros, verificando sua respiração e avaliando sua postura. A segunda enfermeira levantou a vista e gritou para o final do corredor. Avise a obstetrícia. Trauma nível 2. 7 meses de gravidez. Possível lesão abdominal. Um guarda de segurança entrou em cena atrás delas. Foi diretamente em direção a Rafael, colocando-se entre ele e sua esposa caída. Sua postura era firme, com os pés bem plantados e uma mão estendida como aviso. Senhor, recue. Não se aproxime mais. Rafael levantou as mãos como se fosse a vítima, com a incredulidade marcada no rosto. Eu não fiz nada. Ela caiu. A cadeira se moveu. Ela se inclinou para a frente e virou. Quase nem a toquei. O guarda não se moveu. Seus olhos continuavam fixos em Rafael, observando cada gesto, cada tentativa de se aproximar. Senhor, eu repito, mantenha a distância, não a toque. Mariana ouviu a voz de Rafael e estremeceu. Fechou os olhos enquanto outra onda de dor lhe dilacerava o abdômen. Seus dedos se fecharam mais forte sobre os azulejos. Sua respiração se cortou. Uma enfermeira colocou uma mão em suas costas, tentando aliviar a tensão. Respire fundo, querida. Lento e constante. Estamos com você. Você não está sozinha. Seu bebê também não está sozinho. O monitor emitiu um bip quando as enfermeiras colocaram sensores em seu dedo. Uma delas apertou sua mão com suavidade. Pode me dizer se sente sangramento, algum líquido, dor intensa em um só lado? Mariana tentou responder, mas o pânico lhe fechava a garganta. Eu não sei. Dói em toda parte. Ajudem meu bebê, por favor. Nós faremos, prometeu a enfermeira. Vamos levá-la para cima imediatamente. A equipe de obstetrícia já está vindo. Atrás delas, as imagens do ultrassom continuavam jogadas no chão. Uma enfermeira se abaixou rapidamente para recolhê-las. Sua expressão se endureceu ao perceber o que eram. Ela as manuseou com cuidado, como se o papel em si pudesse sentir dor. Ela as guardou na pasta e as segurou contra o peito. O rádio do guarda crepitou. Uma voz falou com calma firme. Já temos as imagens. Confirmação visual. Estamos enviando alguém agora mesmo. Rafael se tensionou ao ouvir essa frase. Seus olhos se moveram em direção à câmera do teto. Sua respiração acelerou. Passou uma mão pelo cabelo enquanto sua compostura começava a se quebrar. Isso é ridículo. Foi um acidente. Vocês estão reagindo exageradamente. Mas ninguém estava olhando para ele. Todos os olhares estavam sobre Mariana. Outra enfermeira se ajoelhou ao lado de sua cabeça, ajudando-a a girar ligeiramente para que não forçasse o abdômen.
Temos que passá-la para a maca. Com cuidado. Na contagem de 3. Mariana sentiu mãos se colocarem sob seus ombros e seus quadris. Gritou quando a moveram. A dor estourou com uma intensidade feroz. As lágrimas correram por seu rosto e encharcaram o travesseiro que a enfermeira segurava sob sua cabeça. 1, 2, 3. Eles a levantaram em um único movimento sincronizado e a colocaram com suavidade sobre a maca. Mariana ofegou quando o movimento sacudiu seu abdômen novamente. Estendeu uma mão às cegas até que uma enfermeira a pegou e a segurou com firmeza. Eu sei que dói. Eu sei. Apenas aguente mais um pouco. Nós a levaremos agora mesmo para a triagem de maternidade. Lá, cuidarão de você. A maca começou a se mover. As luzes do teto se tornaram linhas brancas e douradas que passavam sobre ela. Sua respiração era rápida e entrecortada. Meu bebê, sussurrou. Por favor, não deixem que nada aconteça com meu bebê. Não permitiremos, disse a enfermeira. Eu prometo. Atrás da maca, o guarda continuou bloqueando Rafael. Rafael finalmente tentou avançar, o pânico substituindo sua arrogância. Deixem-me ir com ela. É minha esposa. Ela precisa de mim. Uma enfermeira se virou de repente, com fúria acesa nos olhos. Ela precisa de segurança, não de você. Rafael abriu a boca para discutir, mas a chegada de outro guarda o silenciou. Senhor, o senhor tem que vir conosco. Precisamos de depoimentos e revisar as gravações. Rafael recuou um passo. Eu não vou deixá-la. O senhor já o fez, respondeu o guarda em voz baixa. Mariana não ouviu nada disso. Seu mundo havia se reduzido à batida em seu peito e ao medo que lhe torcia a alma. Ela apertou a manta que cobria seu corpo enquanto a maca virava em direção à esquina. As enfermeiras a flanqueavam, ajustando monitores, dando-lhe indicações. Mantendo-a consciente, as portas do elevador se abriram. Uma enfermeira pressionou o botão do andar da maternidade e olhou para Mariana. A ajuda está chegando. Aguente. Seu bebê está lutando. E você também. Enquanto as portas começavam a se fechar, Mariana conseguiu ver o corredor pela última vez. As páginas do ultrassom haviam sido recolhidas. A cadeira de rodas continuava caída de lado. A câmera no teto piscou uma vez, gravando, lembrando, preservando a verdade. Depois as portas se fecharam e todo o resto se desvaneceu diante do som do monitor cardíaco e da súplica desesperada que repetia em sua mente. Por favor, que meu bebê esteja a salvo. As portas do elevador se abriram com um som suave. O que, no entanto, a energia que irrompeu no corredor da maternidade não tinha nada de suave. Era aguda, pesada e elétrica. O tipo de energia que anuncia que alguém chega com propósito e com fogo nas veias. As enfermeiras viraram a cabeça de imediato, percebendo a mudança no ambiente. Até o guarda de segurança na esquina se endireitou como se estivesse se preparando para um impacto. O delegado Gabriel Antunes saiu do elevador com a jaqueta escura ainda vestida, a placa presa ao cinto e os olhos acesos por uma fúria que não tentou ocultar. Ele ainda tinha o telefone na mão, a tela iluminada com a mensagem e o vídeo que havia recebido apenas 5 minutos antes. As imagens trêmulas do sistema de segurança do hospital tinham sido enviadas por uma enfermeira que o conhecia de casos anteriores. Um único olhar para aquele clipe quase parou seu coração. Sua irmã, 7 meses de gravidez, jogada de sua cadeira de rodas como lixo, reviveu a cena em sua mente enquanto avançava pelo corredor. A imagem se gravou de forma permanente em sua memória. Mariana atingindo o chão, Mariana encolhendo-se ao redor de sua barriga, e o homem que o fez, seu marido. A mandíbula de Gabriel se tensionou tanto que uma veia começou a pulsar perto de sua têmpora. Ele não correu, mas seus passos eram tão rápidos
que o chão parecia vibrar sob ele. Avançava como um homem à beira de perder o controle, sustentando-se apenas por pura força de vontade. Chegou às portas duplas da triagem de maternidade e as abriu com um empurrão. A sala ficou em silêncio por um instante. As enfermeiras se afastaram instintivamente. Um médico parou seu movimento com a pasta meio levantada. Um monitor emitia um bip constante do centro da sala. Mariana jazia na maca sob uma luz intensa. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados pelas lágrimas. Suas mãos tremiam mesmo apoiadas sobre sua barriga. Tinha eletrodos nos dedos. Uma enfermeira ajustava o monitor fetal, cujo batimento acelerado preenchia a sala como um tambor frágil. Gabriel parou bruscamente. Seu corpo inteiro ficou imóvel quando a imagem o atingiu como um soco no peito. O mundo se desvaneceu. Só a viu a ela, sua irmã mais nova, semiconsciente, quebrada, aterrorizada e lutando para se manter firme. Mariana! Sua voz quebrou. Foi o primeiro som que emitiu desde que entrou no corredor. Ela virou a cabeça com fraqueza. Quando seus olhos o encontraram, algo dentro dela se quebrou. Seus lábios tremeram. Novas lágrimas encheram seus olhos de imediato. Gabriel! Sussurrou. Ele atravessou a sala em 3 passos longos. Uma enfermeira tentou detê-lo, mas outra colocou a mão em seu braço e negou com a cabeça. Elas sabiam que ele pertencia ali. Gabriel chegou à maca e apoiou suavemente uma mão na testa de Mariana. Seus dedos tremiam, não por medo, mas pela raiva que agitava todo o seu corpo. Mas quando falou, sua voz foi baixa, suave e dolorosamente terna. Eu estou aqui. Eu estou com você. Não vai te acontecer nada, nem ao bebê, eu prometo. Mariana engoliu com dificuldade. Ele me chutou. Disse que eu o envergonhava. Eu caí muito forte. Pensei que o bebê tinha parado por um segundo. Tive tanto medo. Gabriel fechou os olhos por um instante. Uma tempestade violenta passou por seu rosto, mas ele não levantou a voz, não gritou. Seu treinamento o sustentava, embora por muito pouco. Ele não voltará a te tocar nunca mais. Isso eu também prometo. Uma enfermeira se aproximou com o registro do monitor fetal. Delegado Antunes, ela está estável. O batimento do bebê está elevado, mas responde. Vigiamos sinais de problemas na placenta ou estresse fetal. Ela precisa de descanso e monitoramento contínuo, mas ela e o bebê estão lutando. Gabriel assentiu com rigidez, absorvendo cada palavra. Obrigado, disse, embora a emoção tensionasse sua voz. Então as portas se abriram outra vez. Rafael apareceu acompanhado por 2 guardas de segurança. Estava pálido, nervoso, tentando desesperadamente parecer um marido preocupado. Preciso ver minha esposa, insistiu. Ela precisa de mim. Gabriel se virou lentamente. Sua expressão mudou em um instante. Desapareceu o irmão protetor que sussurrava consolo. Em seu lugar, ficou o delegado experiente cuja paciência acabava de explodir. Seus olhos se cravaram em Rafael, com uma força tão fria e mortal que até os guardas recuaram meio passo. Rafael ficou congelado na soleira. Gabriel avançou em direção a ele com passos medidos, cada um carregado de fúria controlada. Quando estava a poucos centímetros, falou com uma voz baixa, firme e perigosamente tranquila. Não dê mais um passo em direção a ela. Rafael abriu a boca. Foi um mal-entendido. Ela caiu. Eu tentei ajudar. Gabriel se inclinou até quase tocar sua testa. Eu vi as gravações. Seu tom se afiou. Você não a ajudou. Você a atacou. Chutou uma mulher grávida e a jogou de uma cadeira de rodas. A garganta de Rafael se moveu enquanto engolia saliva. Gabriel continuou. E você vai responder por cada segundo desse vídeo. Um dos guardas falou com cautela.
Delegado, nós o levaremos para a sala de conferências para os depoimentos preliminares. Gabriel não desviou o olhar de Rafael. Bem, mantenham-no lá. Não o percam de vista. Ele lhe deu as costas sem dizer mais nada e voltou para junto de Mariana. Segurou sua mão com suavidade, apertando como se quisesse ancorá-la novamente a um lugar seguro. Já passou, sussurrou. Você está a salvo. Eu não vou sair do seu lado. Os olhos de Mariana se encheram agora de outro tipo de lágrimas. Lágrimas de alívio em vez de terror. O monitor fetal continuava a soar no ritmo constante. Pela primeira vez desde o ataque, o batimento do bebê se estabilizou em uma cadência mais tranquila. Gabriel olhou para a tela e depois para sua irmã. Vocês dois são lutadores, disse, e desta vez Mariana acreditou nele. O ritmo constante do monitor fetal preenchia a pequena sala de triagem. Era um bip regular que soava como um batimento nervoso, ressoando nas paredes. Mariana estava deitada de lado, sustentada por travesseiros que as enfermeiras haviam colocado com cuidado para apoiar seu abdômen. Sua respiração era instável, às vezes superficial, outras vezes rápida demais. O suor se acumulava na linha do cabelo. A cada poucos segundos, ela estremecia, sentindo outra onda de contração tensionar seu estômago. Ao seu lado, o monitor mostrava o batimento de seu bebê em pequenos picos irregulares. Ele estava lá. Era forte o suficiente, mas também estava mais alto do que o normal, elevado pelo trauma e pelo medo que ainda sacudiam todo o seu corpo. O médico obstetra, o Dr. Silva, estava ao pé da cama revisando o histórico clínico em um tablet. Sua testa se franzia profundamente, como a de um homem avaliando uma emergência médica e uma emergência moral ao mesmo tempo. Ele se aproximou da cama. Mariana, preciso te fazer algumas perguntas. Mariana assentiu debilmente, com a mão ainda pressionada de maneira protetora contra sua barriga. Está bem. O médico manteve a voz calma e controlada, mas não suavizou a gravidade da situação. Você sente sangramento? Algum líquido? Dor forte em um só lado? Algo diferente do que sentia antes? Mariana respirou devagar. Não há sangue, só cólicas e pressão. Fez uma pausa. E medo. Eu tenho muito medo. O médico suavizou sua expressão. Você tem todo o direito de se sentir assim. Estou aqui para proteger você e seu bebê. Não deixaremos que nada aconteça sem lutar. Ele se afastou um passo e fez um sinal para uma enfermeira. Monitoramento contínuo pelas próximas 4 horas. Peguem amostras. Verifiquem marcadores de descolamento placentário. Solicitem um ultrassom para avaliar movimentos e níveis de líquido amniótico. A enfermeira assentiu e começou a se mover rapidamente, ajustando sensores e preparando linhas intravenosas. Mariana estremeceu quando a agulha roçou sua pele. Seu corpo estava muito sensível, muito alerta, como se cada nervo ainda revivesse o instante em que atingiu o chão. Na porta, Gabriel observava tudo, com os braços cruzados e a mandíbula tensa com uma fúria fria. Sua placa era visível. Sua presença transmitia proteção absoluta. Parecia um homem disposto a lutar todas as batalhas legais do mundo pelas 2 vidas que estavam naquela cama de hospital. O oficial de segurança voltou com uma pasta. Delegado Antunes, as gravações da câmera foram asseguradas e carregadas, a vários ângulos. Não se perdeu nada. Gabriel assentiu uma vez. Bem, assegure-se de que estejam duplicadas. Quero essas imagens protegidas. O oficial entrou um pouco mais. O protocolo do hospital exige um relatório do incidente. Como envolve uma paciente grávida e uma queda violenta, também notificaremos a central de polícia. Abrirão um caso de violência doméstica. Mariana fechou os olhos.
As palavras a atingiram mais forte do que ela esperava. Violência doméstica. Ouvir isso dito em voz alta a apertou por dentro. Eu nunca quis isso, sussurrou. Gabriel se aproximou e afastou seu cabelo com suavidade. Ele fez isso. Não você, o oficial continuou. Será emitida uma ordem temporária de não contato. Ele não poderá se aproximar a menos de 50 metros da senhora, nem da área de maternidade durante as próximas 72 horas. Mariana abriu os olhos. Estavam vítreos, mas firmes. Bem, disse em voz baixa, eu não o quero por perto. O Dr. Silva parou de escrever e olhou para o oficial. E ele não terá permissão para entrar neste departamento esta noite. Meu pessoal não tolerará ninguém que ponha em perigo uma paciente grávida. Mariana sentiu algo quente dentro de si pela primeira vez desde o ataque. Apoio. Apoio real. Não palavras vazias. Proteção verdadeira. O monitor de pressão arterial emitiu outro bip. A enfermeira franziu a testa. Doutor, os números dela continuam altos. O médico assentiu. Trauma, estresse, dor. Continuem monitorando. Voltou-se para Mariana. O bebê está respondendo. Isso é um bom sinal. Mas precisamos observar durante as próximas horas. Quedas assim podem causar complicações tardias. Você não irá para casa esta noite. Mariana engoliu com dificuldade. Ficar no hospital não estava em seus planos. Mas depois de tudo o que havia ocorrido, a ideia de estar em qualquer outro lugar a enchia de terror. Está bem, murmurou. A porta se abriu novamente e um policial uniformizado entrou com o chapéu debaixo do braço. Delegado Antunes, aqui estão os formulários. Gabriel os pegou sem hesitar. Obrigado. Sentou-se ao lado de Mariana e começou a revisar os papéis. Mariana, esta é a declaração oficial. Eu preencherei tudo, exceto sua parte. O hospital gravou o incidente, mas ainda precisam de suas palavras, mesmo que sejam poucas linhas. Mariana olhou para o papel. Sua mão tremia quando pegou a caneta. Levou 1 minuto inteiro antes de conseguir escrever. Sua letra era trêmula, mas clara. Ele chutou a cadeira de rodas. Caí. Bati no chão. Pensei que tinha perdido o bebê. Gabriel leu em silêncio. Sua mandíbula se tensionou. Isso é suficiente por agora. Você se saiu bem. O oficial assentiu. Com o vídeo e sua declaração, as acusações são inevitáveis. Ele não sairá deste edifício livre esta noite. Mariana olhou para o teto. Sua voz era apenas um sussurro. Não posso acreditar que ele faria isso. Não posso acreditar que deixei chegar tão longe. Gabriel se inclinou para ela. Ele te enganou. Ele te desgastou. Pessoas como ele fazem isso lentamente, até que você esquece o que é normal. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Meu bebê está bem? Gabriel olhou para o monitor. O batimento era constante, mais firme, mais regular. Sorriu levemente. Seu bebê está lutando, assim como você. A enfermeira retornou com mantas quentes e as colocou suavemente sobre ela. Seu corpo precisa descansar, disse com ternura. Deixe-nos cuidar do resto. Mariana exalou, longa e trêmula. Seu corpo finalmente afundou na cama. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que quase havia esquecido. Segurança. A sala de triagem de maternidade ficou mais silenciosa quando o grupo de enfermeiras retornou às suas estações. Só restaram o baipe rítmico do monitor fetal e o suave zumbido das máquinas que rodeavam a cama de Mariana. Ela descansava com os olhos meio fechados, exausta pela dor e pelo impacto. Seus dedos traçavam lentamente a manta que cobria sua barriga, como se tentasse tranquilizar o filho que carregava dentro de si. Gabriel estava sentado ao seu lado. Sua expressão parecia tranquila por fora, mas ardia com intensidade por dentro.
Ele esperou que a enfermeira terminasse de revisar a via intravenosa de Mariana. Depois, tirou um pequeno envelope do interior de sua jaqueta. Fez isso devagar, com uma delicadeza quase reverente, como se estivesse manipulando algo perigoso. Quando o envelope atingiu suavemente seu joelho, Mariana abriu os olhos. Gabriel. Sua voz era suave, mas tensa. O que é isso? Ele hesitou um instante. Algo que você precisa ver. Mariana piscou, confusa. Esta noite? Sim, respondeu ele. Especialmente esta noite. Abriu o envelope e tirou várias fotografias. Estavam impressas em papel fosco, do tipo que a polícia usa para documentar lesões. Colocou a primeira foto nas mãos de Mariana. Mostrava seu ombro, roxo, amarelo, inchado, um hematoma de 3 semanas atrás. A respiração de Mariana parou. De onde você tirou isso? Você me enviou, disse Gabriel em voz baixa. Há 4 semanas. Disse que tinha batido em uma porta. Os lábios de Mariana tremeram. A lembrança a atingiu como uma onda gelada. Ela se lembrava de ter enviado. Se lembrava de ter apagado. Se lembrava de convencer sua mente de que contar a ele havia sido um erro. Gabriel lhe entregou outra foto. Esta mostrava um hematoma ao redor de seu pulso. Você disse que escorregou nas escadas. Mariana baixou a vista para suas mãos. A vergonha lhe enchia o peito. Não queria se lembrar daquele dia, mas cada imagem a obrigava a fazê-lo. Gabriel pegou um pequeno gravador e o deixou sobre a mesa ao lado da cama. Apertou um botão. A voz de Rafael preencheu a sala, distorcida pelo alto-falante. Se você voltar a falar com sua mãe, eu juro que vai se arrepender. Mariana ofegou. Negou com a cabeça enquanto as lágrimas voltavam a se formar. Eu esqueci que gravei isso. Pensei que tinha apagado. Você me enviou, lembrou Gabriel. No meio da noite. Depois, 1 hora depois, me escreveu dizendo que havia sido um erro, que estava tudo bem, que Rafael só estava estressado. Mariana fechou os olhos com força, como se a escuridão pudesse protegê-la da verdade. Gabriel continuou. Sua voz era mais baixa agora. Eu não insisti porque você me pediu para não fazê-lo. Pensei que você me diria quando estivesse pronta. Pausou. Eu nunca quis que o dia chegasse assim. A voz de Mariana se quebrou. Pensei que podia lidar com isso. Pensei que ele ia mudar. Continuava me dizendo que não era a intenção dele, que era culpa minha. Gabriel se inclinou para a frente. Nada disso é culpa sua. Ele te desgastou, lentamente, silenciosamente. É assim que pessoas como ele operam. Não começam com chutes. Começam com controle, com isolamento, com pequenas crueldades que você aprende a justificar. Mariana cobriu o rosto com as mãos, enquanto seus ombros tremiam. Eu fui tão tola. Não, disse Gabriel com firmeza. Você estava tentando sobreviver. Colocou outro documento junto a ela. Eram impressões de extratos bancários. Ele redirecionou sua conta pessoal há 6 meses, explicou Gabriel. Bloqueou você, moveu seu salário para o dele. Você disse que foi um mal-entendido financeiro. Mariana observou os números na página. Seu peito voltou a apertar. Ela se lembrava das discussões, as desculpas, as promessas, as mentiras. Meu Deus, murmurou. Como eu não vi tudo isso? Você não ignorou, disse Gabriel. Você suportou. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o batimento do monitor fetal, marcando um ritmo frágil e constante. Mariana limpou o rosto e olhou as fotos novamente. Seus dedos tremiam ao tocá-las. Os olhos de Gabriel se suavizaram. Eu sei que dói, mas preciso que você entenda algo. O de esta noite não foi a primeira vez que ele te machucou. Foi só a primeira vez que ele o fez em um lugar onde não podia ocultar. Mariana assentiu lentamente. A câmera? Sim, disse Gabriel.
Ele não pode evitar isso desta vez. Não pode manipular isso. Não pode mudar a narrativa porque as imagens mostram tudo. Mariana exalou com dificuldade. Eu devia ter te contado. Devia ter contado há meses. Você está me contando agora, respondeu Gabriel com ternura. E isso é o que importa. Uma enfermeira entrou por um momento para verificar o monitor. O ritmo cardíaco do bebê está se estabilizando, disse em tom suave. Está respondendo bem ao descanso. Mariana soltou um suspiro de alívio e pressionou sua mão sobre a barriga. Quando a enfermeira saiu, Gabriel voltou a guardar o envelope na mesa. Tudo isso fará parte do caso, explicou, junto com as imagens desta noite. Sua declaração, as testemunhas. Ele está acabado, Mariana. Ela olhou para a parede. Sua voz era fina, mas firme. Eu não quero que ele volte a se aproximar de mim. Você não terá que vê-lo, assegurou Gabriel. Nem esta noite, nem amanhã, nem depois disso. As lágrimas de Mariana retornaram, mas desta vez eram diferentes. Não de medo, não de vergonha. Eram de alívio, de libertação. Obrigada, sussurrou. Gabriel pegou sua mão e a segurou com uma força tranquila. Você se salvou esta noite. Eu só estou aqui para te ajudar a terminar o que ele começou. O monitor fetal emitiu outro bip, mais regular agora, mais sereno, como um coração recuperando seu ritmo. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu que algo retornava ao seu peito. Ar, espaço, segurança e a certeza de que a verdade, uma vez revelada, já não podia ser enterrada. Rafael estava sentado na pequena sala de conferências do hospital, com 2 guardas de segurança junto à porta. A sala era simples, com paredes brancas, uma mesa metálica e um dispositivo de gravação que piscava lentamente no centro. Rafael não parava de limpar as mãos em suas calças caras, tentando se acalmar. Mas o tremor só piorava. Não se parecia em nada com o CEO composto que mostrava ao mundo. Seu cabelo estava despenteado, sua respiração agitada, um brilho de suor cobria sua testa. Em frente a ele, o investigador Santos do Departamento de Polícia abriu uma pasta sem pronunciar palavra. Rafael tentou preencher o silêncio. Eu digo que ela caiu. Eu não a chutei. Ela se inclinou errado. Ela se assustou. As mulheres grávidas perdem o equilíbrio facilmente. O investigador Santos não levantou o olhar. Deslizou uma imagem impressa sobre a mesa. Isto é da câmera de segurança. O coração de Rafael parou. A imagem mostrava sua perna completamente estendida. A cadeira de rodas inclinada violentamente para um lado. Mariana no ar, na metade da queda. Seus ultrassons suspensos, como pétalas brancas flutuando no ar. A boca de Rafael se abriu. Isto está fora de contexto. Santos deslizou outra imagem. Aqui está o contexto. Mostrava Rafael se preparando para o chute, com a fúria marcada em cada linha de seu rosto. O estômago de Rafael se retorceu. Eu estava frustrado. Ela estava sendo dramática. Eu estava tentando reposicionar a cadeira. O investigador recostou-se na cadeira. Isto é um hospital. As câmeras gravam 24 horas por dia. Não há nenhuma ambiguidade nas gravações. O vídeo mostra você se aproximando dela, levantando a perna, atingindo a cadeira de rodas e sua esposa caindo com força sobre o abdômen. Não falta nenhum segundo. As paredes pareciam se fechar ao redor dele. Rafael engoliu, com a voz a ponto de se quebrar. Foi um acidente. Perdi os nervos por um segundo. Não foi tão grave. A expressão de Santos se endureceu. Ela tem 7 meses de gravidez. Tudo é grave. Rafael sentiu um surto de pânico. Posso ligar para meu advogado? Pode fazê-lo, respondeu Santos. Mas não mudará o que aparece no vídeo, nem o relatório médico, nem os depoimentos das testemunhas. Rafael apertou as mãos até que os nós dos dedos ficassem brancos. Ela me defenderá.
Sempre o faz. Santos negou com a cabeça. Ela já deu seu depoimento. Colocou um documento sobre a mesa. Diz que você a chutou. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela disse isso. A voz de Santos se suavizou apenas um instante. Ela terminou de protegê-lo. Antes que Rafael pudesse responder, a porta se abriu. Um terceiro guarda entrou. Delegado, a assessoria jurídica da Haystack acabou de ligar. Desejam falar com o senhor. Santos arqueou uma sobrancelha. Ponha-os no viva voz. O guarda colocou um telefone sobre a mesa e pressionou um botão. Uma voz fria preencheu a sala. Delegado Santos. Fala o advogado Dr. Castro, representando a Haystack. Devemos informá-lo que a diretoria votou suspender Rafael Reis como CEO de forma imediata, enquanto a investigação é realizada. Rafael se levantou bruscamente. O quê? Não podem fazer isso. A voz continuou sem vacilar. Suas ações criaram um risco reputacional significativo para a empresa. Temos a obrigação de proteger os acionistas. Até novo aviso. O senhor está dispensado de todas as suas funções. Não podem estar falando sério, exigiu Rafael. Foi um assunto privado. Nada é privado quando ocorre em um hospital e fica registrado em câmeras de segurança. A voz se tornou ainda mais cortante. As imagens já estão circulando entre os acionistas. Alguém as vazou. Rafael sentiu um calor lancinante subir por seu pescoço. Vazadas? Quem faria isso? Provavelmente um funcionário do hospital, respondeu o advogado. A diretoria teme que o vídeo chegue à imprensa. O senhor pôs em perigo a empresa. A diretoria discutirá opções legais. A ligação foi interrompida. Rafael caiu de novo na cadeira, atordoado. Minha própria empresa... Se voltaram contra mim. O investigador Santos fechou a pasta. As consequências se expandem rápido quando há violência, especialmente contra uma mulher grávida. Rafael pressionou as mãos contra o rosto. Eu preciso vê-la. Deixem-me vê-la. O senhor não a verá esta noite, disse Santos com firmeza. Há uma ordem de não contato de 72 horas e, dada a gravidade do caso, poderá se tornar permanente. Rafael levantou a vista com os olhos vermelhos de raiva e desconcerto. Não podem me manter afastado de minha esposa. Santos se pôs de pé. Não estamos afastando você de sua esposa. Estamos afastando você de sua vítima. A porta se abriu. Um quarto agente entrou com algemas na mão. Os olhos de Rafael se arregalaram. Não, espere. Eu disse que foi um acidente. Santos fez um sinal. Será levado sob custódia para interrogatório. As acusações formais serão apresentadas pela manhã. Agressão contra uma mulher grávida, intenção de causar dano, perigo para a saúde e a vida, e qualquer acusação adicional que derive do relatório médico. O metal se fechou ao redor de seus pulsos com um clique gelado. Rafael tentou se afastar, mas o agente o segurou com firmeza. Sua voz se quebrou. Ela retirará as acusações. Ela precisa de mim. Santos o olhou com uma frieza definitiva. Ela precisa sobreviver. Os guardas o tiraram da sala, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam sobre eles. Seu reflexo nas portas de vidro não se parecia em nada com o poderoso CEO que ele acreditou ser. Agora parecia pequeno, acuado, exposto, porque a verdade finalmente o havia alcançado, e não havia escapatória. A luz da manhã entrava pelas janelas da área de maternidade quando Mariana finalmente abriu os olhos. A noite havia sido longa, cheia de monitores que apitavam, enfermeiras revisando seus sinais vitais e o medo constante de que algo dentro dela pudesse piorar de repente. Mas com o amanhecer, o monitor fetal mostrava um batimento estável, forte, resistente, vivo. Por um longo momento, Mariana só ouviu esse som.
Era o ritmo mais reconfortante que havia ouvido em meses. Sua mão deslizou lentamente até sua barriga e exalou. Um suspiro trêmulo que carregava alívio, exaustão e uma sensação de final. Sua filha havia sobrevivido. Gabriel dormia na cadeira ao seu lado, com os braços cruzados e a placa apoiada sobre seu colo. Mesmo dormindo, sua postura transmitia vigilância e proteção. Ele não havia saído dali a noite toda. Uma enfermeira entrou com suavidade. Bom dia, Mariana. Seus exames parecem tranquilizadores. O bebê está bem. Os dois passaram a noite. Mariana assentiu, com lágrimas se formando nos olhos. Obrigada. Nós a transferiremos para um quarto de recuperação em um momento, continuou a enfermeira. Mas antes disso, o delegado Antunes deve saber algo. O suspeito foi registrado formalmente. O peito de Mariana se tensionou. Rafael. A enfermeira inclinou a cabeça com seriedade. Sim. E pediu uma ligação telefônica. Ele tentou se comunicar com você, mas devido à ordem de não contato, nós a bloqueamos. Gabriel acordou ao ouvir vozes. Assim que viu Mariana olhando para ele, se endireitou de imediato. Você está bem? O alívio cruzou seu rosto. Bem, isso é a única coisa que me importa. Mariana hesitou. Ele ainda está aqui? A expressão de Gabriel se endureceu. Não, ele foi transferido para o centro de detenção do condado há 1 hora. Não voltará a pôr os pés neste hospital. Mariana desviou o olhar, com a emoção apertando sua garganta. Eu nunca imaginei que isso terminaria assim. Gabriel se inclinou para ela. Isto não é um final para você. É o começo de sua liberdade. Antes que ela pudesse responder, um oficial bateu levemente na moldura da porta. Delegado Antunes, o juiz aprovou a ordem de proteção estendida. Mínimo 90 dias. A promotoria está preparando acusações adicionais. Também querem falar com sua irmã hoje, se ela se sentir estável. Mariana soltou um suspiro trêmulo. 90 dias. 90 dias sem medo. 90 dias para se recuperar. 90 dias para proteger seu filho. Diga a eles que eu falarei, respondeu em voz baixa. Só? Não agora. O oficial assentiu e se retirou. Quando a sala voltou a ficar em silêncio, Gabriel segurou a mão de Mariana. Quer saber o que aconteceu depois que o levaram? Mariana engoliu saliva. Sim, Gabriel falou com cuidado. Ele entrou em pânico. Tentou dizer que as gravações estavam manipuladas. Tentou culpar outros. Mas os oficiais viram o vídeo completo. O pessoal do hospital o confirmou. As enfermeiras escreveram depoimentos e o médico acrescentou documentação sobre o trauma que você sofreu e o risco para o bebê. Mariana fechou os olhos, imaginando Rafael andando descontrolado em uma cela, tentando desesperadamente recuperar um controle que já não tinha. Gabriel continuou, e a empresa congelou o acesso dele. A diretoria votou sua destituição. O advogado dele insinuou que ele renunciará. Tudo o que ele construiu está desmoronando, Mariana sussurrou. Pelo que ele fez? Não, corrigiu Gabriel suavemente. Pelo que ele escolheu fazer. Passou um momento. Depois, Mariana fez a pergunta que vinha pesando em seu peito. Gabriel, você acha que ele irá para a prisão? A mandíbula de Gabriel se tensionou. Com as provas que há, sim. E eu me assegurarei de que a promotoria vá com tudo. Ele cruzou uma linha, e a lei não leva a violência contra uma mulher grávida de ânimo leve. Mariana assentiu devagar, aceitando a verdade que antes tinha tido muito medo de ver. O homem a quem ela havia amado, o homem em quem havia confiado, o homem com quem havia se casado, ele quase a destruiu. Mas ele não destruiria seu futuro. Nunca mais. Um toque suave soou na porta. O mesmo oficial retornou. Delegado Antunes. Ele está pedindo para dar um último depoimento que talvez queira ouvir. Diz que só quer falar com o senhor, não com ela. Gabriel se pôs de pé,
com atenção marcando cada linha de seu corpo. Eu falarei com ele. Mariana apertou sua mão. Tenha cuidado. Gabriel se inclinou e beijou suavemente sua testa. Sempre. Saiu e seguiu o oficial pelo corredor. Levaram-no a uma pequena sala com um monitor na parede. O rosto de Rafael apareceu na tela, pálido e furioso, atrás do vidro da cela. Rafael se lançou em direção à câmera. Gabriel, me escute. Tudo isso está fora de proporção. Você tem que me ajudar. Ela não pode prosseguir com as acusações. Você sabe como ela fica emotiva. Gabriel o observou sem se mover. Rafael continuou. Você é o irmão dela. Você pode convencê-la. Eu posso resolver isso. Posso mudar. Eu juro. Gabriel falou por fim. Sua voz era suave, mas com um fio que cortava como aço. Eu não vou te ajudar. Estou aqui para ver como sua liberdade acaba onde deveria ter acabado há muito tempo. O rosto de Rafael se deformou. Você não pode estar falando sério. Eu estou, respondeu Gabriel. Você tentou ferir minha irmã. Você tentou ferir meu sobrinho ou sobrinha. E a única razão pela qual você está falando comigo de uma cela e não enfrentando algo pior é porque o pessoal do hospital agiu rápido. Rafael bateu no vidro com o punho. Ela é minha esposa. E ela está cansada de ser sua vítima, respondeu Gabriel. Estendeu a mão e apagou o monitor. No quarto de maternidade, Mariana sentiu que o bebê se movia suavemente sob sua mão. Pela primeira vez em meses, esse movimento não vinha acompanhado de medo. Apenas amor. Apenas alívio. Apenas esperança. Quando Gabriel regressou, ela o olhou com ansiedade. O que ele disse? Gabriel se sentou junto a ela e exalou. Nada que importe mais. Mariana assentiu e recostou a cabeça no travesseiro. Lá fora, a luz da manhã iluminava o céu. Sussurrou. Meu bebê está a salvo. Gabriel lhe apertou a mão. E você também. E pela primeira vez, Mariana acreditou. A justiça não para. Este foi o começo de uma nova vida para Mariana e seu bebê. A verdade, gravada por uma câmera fria e implacável, finalmente a libertou. Se você se identifica com esta história ou conhece alguém que está enfrentando violência, não se cale. Procure ajuda e denuncie. A resiliência é o primeiro passo para a liberdade. Se você gostou desta história de justiça e superação, não pare por aqui. Deixe seu comentário abaixo para que possamos falar sobre o caso, curta o vídeo para apoiar a produção e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que precisam ser contadas em todo o Brasil.